Obra santa do Espírito, esta causa é do Senhor, como vento impetuoso, como fogo abrasador, estamos sobre terra santa, reverente. Em um país democrático, um dia a qual todos nós temos o mesmo valor, independente de posição social. Cada um de nós tem direito a um voto. Isso é muito importante. É importante nós sabermos que nesse exato momento estão sendo decidido a direção do país, pessoas que estão sendo colocadas para serem nossos líderes. Muitos já foram escolhidos na Câmara dos Deputados federais, estaduais, senadores e governadores e também para presidente. Eu gostaria de dizer aos irmãos que é muito importante nós orarmos pela nação e nós sabermos que a democracia ou as eleições é algo que nós vemos na criação da igreja. Nós vemos que no princípio foi escolhido diáconos. Nós vemos que são escolhidos presbíteros. São escolhidos líderes entre nós. Isso é muito importante. Mas o mais importante de tudo, irmãos, é que nós saibamos respeitar. Porque o próprio Deus, Ele deixa nós decidirmos, e Ele respeita as nossas decisões, as nossas escolhas. Então nós precisamos orar, para que independente do resultado, esquerda ou direita, que nós como cidadãos brasileiros saibamos respeitar os nossos líderes. Sabendo que nós temos o braço direito e o braço esquerdo, nós precisamos dos dois. Quando um falta, nos faz falta. Tudo nós temos o lado direito e o lado esquerdo, e é necessário esse contrapeso, mas é necessário um respeito, que nós possamos então, engraçado que nós estamos aqui, nós não sabemos o resultado para presidente, mas Deus já sabe. E mesmo que se tiver segundo turno, que eu acho melhor que ser, na minha opinião, que fosse decidido já, para que nós possamos assimilar e compreender que nós precisamos de uma coalizão, de um entendimento entre os nossos líderes, para nos tirar desse atoleiro qual vivemos, para que as pessoas se respeitem e realmente façam um governo do povo para o povo. Que nós possamos simplesmente cobrar isso, nada mais do que isso. Que nós possamos ser cidadãos e realmente respeitar as decisões que nós mesmos tomamos, para não haver uma convulsão social. Que nós como igreja possamos orar por isso. Eu gostaria que você colocasse de pé, para nós fazermos uma oração em favor dos nossos líderes, da nossa nação, para que Deus possa continuar abençoando a nação com o Brasil, e nós possamos continuar sempre podendo escolher os nossos líderes. Amém? Igor, vem aqui fazer essa oração. Soberano Deus, eterno Pai, Deus de toda a honra, toda a glória, Senhor. Nós sabemos, Senhor, que no dia de hoje, Pai, muitos brasileiros foram, Pai querido, votar, Senhor, escolher os seus líderes, senadores, deputados, presidentes.
Senhor, nós colocamos, Senhor, essa nação nas Tuas mãos, ó Pai. Seja quem for eleito, Pai. Senhor, seja os deputados, seja os senadores. Se tiver segundo turno, Pai, nos abençoa, Senhor. Mas nós abençoamos a vida deles, ó Pai, como igreja, Senhor. Pai querido, sem partido nenhum, mas o nosso partido é Teu, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, abençoa. Pai querido, dê as diretrizes, ó Pai, para que esses líderes, ó Pai, olhe para os pobres, Pai, que olhe, Pai querido, para aqueles menos favorecidos desta nação, Senhor. Senhor, toca no coração, Senhor, que eles possam realmente cumprir todas aquelas promessas que são feitas, Pai. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, a Tua palavra diz que quando um justo governa, o povo se alegra. Mas, Pai querido, quando não é o justo, Pai, o povo sofre, o povo geme. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, mais que isso, Senhor, nos dê, Pai querido, a inteligência emocional, nos dê, Pai querido, a inteligência, Pai, para sempre saber escolher aquilo que é o melhor para nós, para os nossos filhos, para os netos, para as futuras gerações, Senhor. Senhor, que nós não sejamos influenciados de maneira nenhuma, Pai, a não ser influenciado pelo Teu Espírito, a não ser influenciado por Ti, ó Pai. Senhor, nós Te agradecemos, Senhor, porque a Tua palavra diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Ti, e esta igreja ama o Senhor. Pai querido, em nome de Jesus, ó Pai, Senhor, nós não sabemos o que tem o coração desses homens, ó Pai, mas tira toda a ganância, Senhor, tira, Pai querido, tudo aquilo que não provém de Ti, Senhor. Pai querido, nós como igreja, Senhor, nós nos colocamos nas Tuas mãos, ó Pai, mas nós também somos cientes e conscientes, ó Pai, que a Sua palavra está se cumprindo nesta terra, Senhor. Dia após dia, Pai querido, os sinais, Senhor, estão se mostrando que a Tua vinda está perto. Então, Maranata, ora vem, Senhor Jesus, vem sobre a nossa nação, vem sobre os nossos governantes, ó Pai, controla as nossas emoções, controla, Pai querido, todas as nossas decisões, nos ajude, ó Pai, porque o Senhor nos deu livre-arbítrio, Senhor, que nós possamos escolher sempre, Pai querido, sempre respeitar, Pai, independente de não concordar, mas respeitar, Pai, porque o Senhor é o Senhor é o dono do tempo, o Senhor é que sabe tudo, em o nome de Jesus, amém. Glória a Deus, amém. Os irmãos podem se assentar. Mais uma vez, um mês se passou, um culto de Santa Ceia, e eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Efésios, no capítulo 1, amém? Irmãos, nós vemos que o Evangelho tem se expandido pelo mundo e tem passado as gerações, os séculos, os milênios, e a cada dia aumenta o número de cristãos pelo mundo. E quando não cristãos, aumenta o número de religião relacionada a Cristo. Ou seja, nós sabemos que o nosso Deus é soberano e as religiões o procuram. Mesmo aquelas religiões onde a mitologia está envolvida, é o desejo humano de se chegar a Deus. E nós vemos que, através dos séculos, as várias civilizações que já sobreviveram na face da terra e já se extinguiram, com muitas religiões e mitologias que passaram, e que hoje para nós, quando analisamos, fica com uma certa conotação de ingenuidade até nas crenças antigas. Mesmo as
as mais bem fundamentadas, para nós parece algo trivial, algo sem sentido, dizendo-se do Deus Sol, de Mitra, das religiões da Babilônia, do Egito, ou mesmo das religiões latino-americanas, ou seja, antes da América, das religiões dos astecas, os maias, os incas. Nós vemos que elas foram se difundindo, mas foram desaparecendo, sem a sustentabilidade racional. Ou seja, os mitos vão aparecendo e desaparecendo, as formas de religiões, eu digo. E muitas vezes alguns estudiosos tinham ou falavam que a Bíblia era um mito, alguns ainda falam. Mas nós vemos que o nosso Deus é o único que se subsiste através dos séculos. As religiões aparecem e desaparecem, e a palavra de Deus, ela permanece, e agora com muito mais força, porque agora o mundo está globalizado, as informações são quase que instantâneas, só não são totalmente instantâneas algumas informações que são filtradas, ou seja, muitas delas são filtradas. Muitas delas nós não sabemos porque são filtradas. Os governantes não deixam, talvez para o próprio bem, talvez não sei. Mas nós sabemos que as informações, elas são como um relâmpago, e a Bíblia já dizia isso, a Bíblia diz isso. E nós vemos que realmente o mundo é do Senhor Jesus. Nós vemos que realmente as nações se dobrarão. Nós vemos que tudo está caminhando para isso, mesmo não aceitando, mas terão que se dobrar, porque Ele é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e Ele vem, Ele realmente vem. O mundo está vendo isso. A cada dia mais, as palavras da profecia estão sendo cumpridas. Que maravilha, amém? Abra sua Bíblia em Efésios, carta aos Efésios, a partir do capítulo 1, que diz assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso, e fiéis em Cristo Jesus, a vós graça e paz da parte de Deus nosso Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade, e nos predestinou para os filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para o louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradável a si no amado, a quem temos a redenção pelo seu sangue e remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que ele fez abundar para conosco em toda a sabedoria e prudência,
descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude do tempo, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Nele, digo, em quem também fomos feito herança, havendo sido predestinado conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Pelo que, ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus, e a vossa caridade para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê o seu conhecimento, o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais quais seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, ao qual, sobre excelente grandeza do seu poder sobre vós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando-os dos mortos e pondo a sua direita nos céus, acima de todo principado e potestade, poder e domínio, e de todo o nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro, e sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Que maravilha nós sabermos que essas palavras foram ditas pelo apóstolo Paulo há 2000 anos, dizendo tudo isso que nós ouvimos e que pode ser dito agora, que Jesus, sendo Deus, se entregou, Ele nos predestinou, Ele entregou e derramou o seu sangue, para que nós fôssemos salvos, mesmo antes de nós nascermos. Lembre-se que Ele está dizendo isso no início da igreja. É uma carta de Paulo aos cidadãos de Éfeso, a igreja constituída em Éfeso. Ele está narrando o que Jesus fez por eles. Mas lembre-se que quando Paulo diz isso, ele está contando já a história que haveria de acontecer, e ela se cumpre em Jesus. Afinal, lá no Éden, já existia uma promessa para nós, que seria a vinda do Messias. Afinal, a nossa existência é pequenina, mas a palavra de Deus é eterna. A nossa existência é como um sopro. As civilizações são como um sopro. As religiões são como um sopro. Tudo o que acontece sobre a face da terra são como um sopro. Talvez impérios dominem por milênios,
ou centenas de anos, mas acabam. A palavra permanece. O nosso Deus permanece. E o mais importante de tudo isso é que Ele se fez carne, habitou entre nós, morreu e derramou o seu sangue para que nós tenhamos vida. Olha o que está dito. Em quem temos, no versículo 7, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo a riqueza da sua graça. Jesus veio ao mundo, morreu em uma cruz, todos nós sabemos e acreditamos e vemos, e é passado, e está mostrado na história, e é comprovado por todas as nações, em todas as épocas. E Ele disse, e Ele nos fez uma promessa, que Ele voltaria. Todas as palavras deste livro, elas são dignas de respeito, porque elas se cumprem. Jesus está voltando. Que Deus vos abençoe.